Apresentação do trabalho Controlador Lógico Programável como um Serviço, uma proposta para a Indústria 4. Nós estamos vivenciando uma migração da arquitetura tradicional de automação rígida em camadas hierárquicas para uma arquitetura orientada a serviços em nuvem, conforme pode ser visualizada nessa imagem. Então, a proposta é que todos os recursos, os dispositivos, as funcionalidades passam a ser disponibilizados como serviços de forma padronizada e interoperável numa infraestrutura de comunicação em nuvem. Dentro da área industrial e de automação, diversos trabalhos discutem o uso de arquiteturas orientadas a serviço em aplicações industriais. Mas é importante visualizar uma diferença entre simplesmente a virtualização de recursos e a disponibilização dessas funcionalidades como um serviço de automação, no caso, o controlador lógico programável, que é a proposta desse trabalho. Considerando a ideia de microserviços ou de serviços, eu preciso, para criar uma aplicação, compor ou utilizar vários serviços em conjunto. Então, a criação de uma aplicação numa arquitetura orientada a serviços, ela pode ser feita de duas formas, usando a orquestração ou usando a coreografia de serviços. Na orquestração, a ideia é que eu tenho um maestro, vamos dizer assim, alguém que gerencia quais serviços vão ser executados e em qual ordem. Enquanto que na coreografia, é como se cada serviço já soubesse o que ele tem que fazer dentro da aplicação. Então, um serviço vai requisitando a execução do próximo serviço conforme a sequência definida. Como base para desenvolvimento, foi utilizado um framework de microserviços, que é o Framework Molecular, cuja sua estrutura é apresentada nessa figura. Esse framework é de código aberto. Ele é baseado no conceito de requisição e resposta e também com suporte à comunicação de eventos. Ele realiza o registro e a descoberta dos serviços de forma automática. Então, quando eu crio um novo serviço, ele passa a ser disponível para ser utilizado por qualquer outro que já existe dentro da infraestrutura. Comunicação transparente via serviço de comunicação. Então, a comunicação entre todos os elementos dessa arquitetura utiliza um serviço de comunicação, que é chamado de transporter, e toda essa comunicação ela é transparente, ela é automática. Recursos de tolerância a falhas e balanceamento de carga entre serviços. Então, se eu tiver muitas requisições, ela é balanceada entre serviços replicados automaticamente. A estrutura provê um container ou um template para a criação dos microserviços, onde você somente desenvolve o seu código ali dentro, facilitando, flexibilizando. E também provê ali uma API padronizada para interação externa com os serviços disponibilizados. Nesse trabalho, o foco foi criar, então, um serviço de controlador lógico programável. Então, a proposta é criar um serviço que vai ser responsável por integrar todas as funcionalidades de um controlador lógico programável dentro da arquitetura do framework molecular utilizado. Então, o objetivo desse serviço é executar, então, lógicas de sequenciamento, lógicas de controle, que são executadas em CLPs convencionais, tanto para aquisição de dados quanto para tarefas de intertravamento e controle. A estrutura é mostrada na imagem. Então, eu tendo um computador, um sistema embarcado, ou mesmo nuvem, um sistema operacional base, eu consigo implementar ali a minha aplicação, onde basicamente a proposta do trabalho foi incorporar dentro do Framework Molecular o projeto OpenPLC. O projeto OpenPLC propõe, então, um controlador lógico programável de código aberto, padronizado de acordo com a norma IEC 6131. Então, eu consigo, através desse projeto, implementar todas as funcionalidades de um CLP, inclusive a programação nas 5 linguagens padronizadas em norma. Nesse trabalho foi proposta uma arquitetura para testes do serviço CLP implementado. Ela é mostrada nessa figura. Então, o serviço CLP ele vai comunicar com uma planta industrial. No caso, foi utilizada uma planta virtual, montada num simulador de processos, que é o Factory.io.
Essa arquitetura mostrada é uma arquitetura de microserviços distribuídas, onde cada nó possui ali um serviço. A gente criou também uma aplicação de monitoramento, que vai fazer ali um monitoramento das informações desse microserviço, e a comunicação utilizada através do transporter. Então, trata-se de uma composição, nesse caso por orquestração, pois há uma comunicação do tipo pergunta e resposta entre a aplicação e o microserviço CLP. Bom, aplicação criada, né? Então eu tenho dois sistemas computacionais, um baseado no computador, onde está composto então da planta simulada, o Factory.io, da interface de monitoramento desenvolvida, a aplicação, e no sistema embarcado a gente tem então o serviço CLP junto com o OpenPLC. Então, dois dispositivos foram utilizados, no caso um computador e uma Raspberry Pi. O objetivo do experimento, então, foi mostrar a viabilidade de se utilizar o CLP, ou as funcionalidades do CLP, como um serviço virtualizado. Portanto, a planta de automação discreta, que no caso é mostrado nessa imagem, é um sistema de distribuição de caixas de uma esteira, foi feita de forma virtual. Como resultados do trabalho, então a gente fez a verificação operacional da solução, para verificar se a operação estava sendo executada de forma correta e de forma confiável. A programação da lógica de operação, a operação da estação da planta remota foi feita através de uma linguagem Ladder, usando o editor da ferramenta OpenPLC, o OpenPLC Editor, e gravado então o programa de forma remota através da infraestrutura de rede. Um dashboard foi criado para monitorar o estado das entradas e saídas do serviço CLP, que é mostrado nessa imagem ao lado, que está controlando então a planta industrial simulada no Factory.io. E a aplicação então viabiliza o monitoramento desses sinais de I/O através de qualquer dispositivo conectado em rede. Como conclusões do trabalho, é possível verificar que a proposta de uso de serviços de automação, como no caso desse trabalho, o controlador lógico programável, fornece vantagens como a criação de aplicações descentralizadas, totalmente descentralizadas e conectadas em rede, com grande modularidade. A própria característica das arquiteturas orientadas a serviço, e no caso microserviços, ela tem grande granularidade, então cada serviço implementa uma funcionalidade específica e simples. Boa interoperabilidade, então toda a comunicação entre os serviços, ela utiliza o serviço de comunicação transporter, isso fornece interoperabilidade, padronização da solução, e também independência entre sistemas, pois cada funcionalidade é desenvolvida como um serviço. Uma vantagem interessante é que toda a comunicação em rede entre os serviços e a aplicação, ela é abstraída de desenvolvimento. Por quê? Porque ela acontece de forma automática através da utilização do serviço de comunicação, que é o transporter. Então, eu não preciso me preocupar com configuração e desenvolvimento de comunicação em rede, porque ele é feito automático, de forma transparente, pelo serviço de comunicação. A possibilidade de se ter o controlador CLP como um serviço foca em aplicações em que não se exige determinismo, até mesmo devido à arquitetura de como o serviço está desenvolvido utilizando a comunicação através do transporter em redes não determinísticas. Outro benefício está na não necessidade de se ter controladores físicos na planta. A partir do momento que eu tenho um serviço virtualizado do CLP, eu não preciso ter controladores físicos na planta. Então, para uma aplicação, eu só vou precisar ter, por exemplo, a utilização de dispositivos remotos em conjunto, com o meu serviço de controle, com o meu serviço CLP, para compor uma aplicação. O serviço CLP também permite a replicação e o reuso em outros tipos de aplicação. A partir do momento que ele é um serviço, ele pode ser facilmente replicado e reutilizado em várias outras aplicações, fornecendo flexibilidade aí de desenvolvimento. Bom, agradeço a atenção aí de todos e o interesse. Quem tiver maior interesse pelo artigo, por favor, dê uma olhada no nosso artigo, onde você vai encontrar maiores informações. Se ainda houverem dúvidas, deixe o meu contato e fico à disposição para ajudar no que for necessário. Muito obrigado.